A Terceira Guerra Mundial está muito próxima de acontecer. Olá pessoal, olha só, eu vou mandar um abraço para 2 membros da família Quase Tudo. É bem rapidinho. E como bom cavalheiro, damas primeiro. Por isso que meu primeiro grande abraço vai para Laura Marise. Laura, grande abraço para ti. Finalmente meu abraço vai para Alex e Tamires, de São Paulo. Alex, Tamires, grande abraço para vocês. Agora indo ao nosso papo. Olha só, você que tem me acompanhado sabe o quanto eu tenho falado sobre uma possível Terceira Guerra Mundial. Devo confessar, tenho enfatizado, pois tenho medo. Medo como qualquer ser humano. Alguém aqui nos comentários disse que eu deveria mudar de assunto. Confesso, bem que eu gostaria de mudar. Como eu não queria olhar o que está acontecendo no mundo. Uma pessoa alienada não vê, não fala e nem escuta a realidade. Confesso pra ti, por mais que eu queira, não consigo ser assim. A realidade social força, bate forte na minha consciência. E como professor, nessa vocação de educador, ela bate mais forte ainda. Se houver uma Terceira Guerra Mundial, minha casa, minha vida, meu país podem ser aniquilados. Mesmo assim, eu respondo a pergunta. Qual pergunta? Por que eu estaria retornando a esse tema? Porque uma Terceira Guerra Mundial já não é um simples tema para um vídeo de youtuber. Não se trata mais de uma simples possibilidade. Por quê? Porque não sou eu quem afirma isso. São pessoas das altas cúpulas militares e políticas. Hoje eu abri o site do jornal Washington Post e lá tinha uma matéria que me deixou estarrecido. Um senador americano do Partido Republicano, que é contra o partido do Obama, tem declarado que se não fizer uma cooperação com a Rússia, pode haver uma Terceira Guerra Mundial. Veja, um senador americano alertando de uma Terceira Guerra. E vale lembrar, a maioria do Partido Republicano odeia a Rússia. Mas para deixar bem registrado, o que é que esse senador falou? Disse o senador: se não cooperarmos com a Rússia, haverá uma Terceira Guerra Mundial. Quando eu li essa declaração, eu lembrei de um vídeo que eu fiz anteriormente tratando exatamente desse assunto. E para quem não teve a oportunidade de assistir, eu vou colocar aqui um breve trecho. Vamos lá? Ideologias políticas ainda despertam desconfianças entre os países. Os Estados Unidos e seus aliados ainda não confiam inteiramente na antiga União Soviética. Devo ressaltar, dizer que os Estados Unidos não confiam na antiga União Soviética é pouco. É pouco para tentar explicar toda a rede de poder que envolve os políticos americanos. O imperialismo sempre quer mais. E para quem duvida que existe um imperialismo americano, basta ver as suas posições. Temos guerras espalhadas pelo mundo, mas uma Terceira Guerra Mundial pode acontecer. A gente pode não querer acreditar, mas estão ocorrendo movimentos militares perigosos. E quem são os principais envolvidos nesse processo? A Rússia e os Estados Unidos. Mas, como coloquei no último vídeo, existem outros atores nessa história, como é o caso da China e da Coreia do Norte. Mas eu queria me concentrar muito mais nessa difícil relação. A relação entre Estados Unidos e a Rússia. Mikhail Gorbachev. Gorbachev fez uma reforma que fez com que a antiga União Soviética voltasse a ser Rússia. Uma Rússia capitalista. Vale sublinhar, esse ex-presidente está vivo e atuante na política russa. E até mesmo na política internacional. Esse importante político afirmou: se houver uma Terceira Guerra Mundial, será a última. Para enfatizar, palavras de um dos políticos mais influentes da Rússia e do mundo. Minha opinião, o ex-presidente Gorbachev está certo. Não é apenas o que o ex-presidente da União Soviética declarou em sua entrevista. Não é apenas o que ele tem falado na imprensa. São os movimentos militares. Os Estados Unidos e a OTAN estão colocando lenha na fogueira. Por sinal, fogueira num lugar bem gelado. A Antártica, ou como alguns preferem chamar de Antártida. Nada poderia ser tão curioso e ao mesmo tempo trágico. Trágico e perigoso. A Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia começa a marcar presença no lugar mais frio do mundo. Por que digo isso? O governo americano começou a intensificar a sua presença militar lá na Antártida. Em outras palavras, os Estados Unidos intensificou, aumentou a sua presença militar ainda mais naquela região fria. O governo russo não perdeu tempo. Também começou a intensificar sua presença militar naquela região. E aqui eu uso a expressão do ex-presidente da União Soviética. Estamos muito próximos de uma guerra quente. A intensificação militar dos americanos nas fronteiras da Rússia está aumentando a temperatura. A Guerra Fria
energia esquenta. O planeta Terra se transformou numa bomba relógio. O arsenal nuclear distribuído entre as grandes potências pode destruir o planeta várias vezes. Você lembra da cidade de Hiroshima no ano de 1945? O Japão testemunhou o inferno nuclear no fim da Segunda Guerra Mundial. A primeira bomba atômica da história lançada pelos Estados Unidos. Uma bomba que matou cerca de 250 mil pessoas em segundos. E mesmo depois, milhares vieram a morrer por causa da radiação. O Japão sentiu na pele o que é uma arma de destruição em massa. E as bombas de hoje são 1000 vezes mais poderosas. Uma guerra nuclear pode ser o apocalipse, o fim da raça humana. Por outro lado, eu não duvido que os políticos poderosos e os bilionários já tenham seus esconderijos. Abrigos que já estariam prontos caso venha acontecer uma guerra nuclear. E vale lembrar, esses abrigos ou bunkers já existiam na Segunda Guerra Mundial. Mas as consequências de uma catástrofe dessa amplitude demoram anos. Mesmo o pós-apocalipse seria terrível. Um mundo sem energia elétrica, sem água e meios de comunicação, sem internet. Difícil imaginar. Parece ser uma regra. Militares e políticos sempre divergem. Quase sempre ficam brigando entre si. Por isso que de vez em quando tem um golpe de Estado. De qualquer modo, o cenário internacional se prepara para uma guerra. E certamente uma terceira guerra mundial. E dentro desse cenário, desse caldo, dessa sopa, ainda há um ingrediente perigoso. Nem no tempo da Guerra Fria, nos anos 60, a Rússia foi tão espionada. Nunca se realizou tanta espionagem sobre os russos. E são os próprios jornais americanos que estão afirmando isso. Ô Carlos, como é que acontece essa espionagem? Boa pergunta. A espionagem sobre a Rússia vai desde agentes da CIA até satélites. Agora, é claro, a Rússia sabe disso. Mas a forma de jogar, a estratégia da Rússia tem sido outra. Por enquanto, a Rússia está fazendo apenas as suas alianças, construindo um bloco de poder. Vladimir Putin, o líder da Rússia, está enviando armas para o Irã e para a China. Ô Carlos, eu não acredito. De novo, tu continua botando as minhocas na cabeça, acreditando nessas histórias. Olha lá, hein? Eu vou acabar saindo do teu canal. E você aí, que tá olhando? Sabe ler? Pera aí então, pera aí. Sabe ler, né? Espera aí então. Ah, sabe ler? Ah, tá de cabeça pra baixo? Tá aí, sou hater, e daí? Sabe ler, né? Se não sabe ler, vai estudar. Eu sou hater, e daí? Tá com raivinha? Morra de raiva. E quer saber? Esse papel aqui, eu vou jogar no chão. Vou jogar no chão mesmo. Lá vem você de novo. Jogo. Quantas vezes eu jogo? Vou jogar no chão. A casa não é sua. Que coisa. Que tá olhando? Eu nunca estudei e nem pesquisei nada. E nem vou estudar. E daí? Fica com raiva? Morra de raiva. Eu assumo. Sou frustrado. Hater frustrado. Mas sei das coisas. Sou do contra porque sei das coisas. E você aí? Que tá olhando? Não gostou não? Não foi com minha cara não? Tá com raivinha? Morra de raiva. Ai meu Deus. Lá vem o senhor hater falar as mesmas coisas. Tá ficando cansativo. Tá ficando cansativo? Morra de cansaço. Sua camisa, sua tudo. Fica aí se quiser. Se não quiser, vai embora. Pula essa parte do canal. Ou então, sai do canal, vai embora. Quero nem saber, ó. Tô nem aí. Morra de raiva. Repito e vou continuar repetindo. Hater não sabe de nada. Por isso tem que repetir. Não sabe produzir, tem que só dedão pra baixo. Que foi? Ficou com raivinha? Ah, eu tô com raivinha desse seu hater. Morra de raiva. Come um monte de minhoca. Pula debaixo da ponte. Tô nem aí. Morra. Se estribucha. Fica se estribuchando de raiva. Odeio esse hater. Odeio esse seu hater. Se estribucha assim, ó. Vou ensinar. Ó. Fica se estribuchando. Ou então se mata, ó. A garganta. Pega 2 mãos, ó. Ah, se mata. Tô nem aí. Morra de raiva. E ainda dou uns conselhos. Pula de uma casa em construção. Ou então come um monte de formiga saúva. Tô nem aí. Morra de raiva. E você, Carlos, meu amigo, você é meu único amigo. Eu disse a você, não para de tomar o Rivotril. Você tá tomando só 8 caixas. Aumenta pra 15 caixas. Aí essas histórias vão acabar tudo da tua cabeça. Coisa de guerra, de petróleo, sei lá o que é que você fala. Eu nem assisto esses vídeos. Vai pela minha cabeça. Obedece a mim. Vai pelos meus conselhos. E vou dar mais uma dica pra você, Carlos. Toma as 15 caixas do Rivotril e 5 caixas de diazepam. Tudo de uma vez no copo. E toma um copo de cerveja. E manda ver. Vai esquecer tudo. Essas minhocas vão sair. E você, tá olhando o quê? Aqui, ó.
Sabe ler? Sabe ler não, é? Vai estudar então, olha aí. Tá com raiva? Morre de raiva. Morra! Cai de cabeça pra baixo. Tô nem aí. Sabe ler? Vai aprender a ler. Ai, esse seu hater aumenta o tempo do canal. Eu vou embora. Vai embora! Já devia ter ido há muito tempo. Tô nem aí. Sai do canal. Vai pro fim do mundo. Vai pra China. Tô nem aí. Eu vou ficar aqui. Daqui eu não saio. Ou então, devia diminuir o tempo desse seu hater. Vou diminuir não. Vou dobrar. Vou aumentar. Vou falar aqui 5 horas. Eu já disse. Vou dividir com o Carlos. 10 minutos. É 8 minutos pra mim e 2 minutos pra ele. Vou aumentar. E se não gostar, vai embora. Pula o muro. Come formiga. Tá com raiva? Morre de raiva. Morra de raiva. E quer saber também? Eu vou jogar esse pau. E já me chão mesmo. Não, já vou jogar quantas vezes eu quiser. Quer? Vem cá, essa casa aqui é do Carlos. Que coisa, vem implicando comigo. Hein? Sou hater e sou do contra. Repito sempre. Repito e repito. Quer ver? Tá com raiva? Pois vai ver. Sou hater, sou hater, sou hater, sou hater. Fica com raivinha, é? Porque tô repetindo? Vai embora. Some do canal. Some no mundo. Vai pra Júpiter. Vai pro planeta Saturno. Mas pra não dizer que eu não falo novidade, eu vou dizer novidade aqui. Eu vou criar o meu próprio canal. Eu vou ter meu canal. Eu mesmo. Canal do Senhor Hater. Mas não quero ninguém lá. Ninguém. Não quero número de visualização. Nem número de dedão. Não quero ninguém. Só quem entra lá é o Carlos. É o canal do seu hater. Vou criar o canal, mas não quero ninguém. Cara, quero entrar no canal do seu hater. Não entra. Eu bloqueio, vou pra fora. Meu amigo Carlos, bota nessa tua cachola. Não tem guerra. O mundo tá uma santa paz. Os navios que tá aí é aquele navio de plástico que a gente brincava quando era pequeno. Eu nunca estudei, mas sei que essas histórias de guerra só aconteceu lá no tempo do nosso Senhor Jesus Cristo. Carlos, isso é tudo invenção desse povo. Esse povinho do PT, Michel Temer, eles ficam inventando isso. Sai dessa, Carlos. E você, tá com raiva porque eu tô falando demais? Ah, já sei. Tá olhando pra mim, tá se vendo. Tá se vendo. Ai, o seu hater é frustrado. Então eu também sou. Eu não quero ver isso. Eu vou mudar de canal. Muda. Ou então se junta a mim. Ai, meu Deus, tá doendo ouvir essas verdades do seu hater. Morra de raiva. Tá doendo? Que doa mais, tô nem aí. Que vai lá no coração, na cabeça, no subconsciente. Ai, eu sou frustrado. É igual a mim. Sou alienado. E daí? Ai, meu Deus, como é que o homem diz que é alienado? Só e assumo. Eu escolhi ser alienado. Não quero saber de guerra, do que acontece no Brasil, no mundo. Eu quero é cerveja, falar de mulher e futebol. O resto que se dane. E quer saber? Eu quero é aumento de salário e que meu time ganhe um campeonato brasileiro. E ponto final. Esse senhor hater cada dia mais nervoso. E o pior é que ele manda eu tomar Rivotril. Mas devo confessar, eu gosto dele. Pena que senhor hater escolheu o caminho da alienação. E fico torcendo que a gente não escolha esse caminho. É triste. Voltando, ontem a China defendeu a Coreia do Norte, mesmo depois do último teste nuclear que a Coreia fez. O governo chinês é contra as sanções e ameaças que fazem a Coreia do Norte. Vale destacar, depois do último teste nuclear feito pelo governo norte-coreano, bombardeiros americanos sobrevoaram a Coreia do Sul, numa atitude provocativa contra a Coreia do Norte. Pergunta, por que não procurar o diálogo? Eis o cenário político-militar que está acontecendo agora. Um senador americano afirma que se não houver uma mudança de política com a Rússia, haverá uma guerra mundial. Enquanto isso, o governo americano acusa a Rússia de impedir a paz na Síria. Por outro lado, a Rússia tem reforçado seu bloco, as suas alianças. Está modernizando suas armas nucleares e dividindo muitas armas convencionais com o Irã
e com a China. Aliás, por falar em China, a China possui o maior exército do mundo. São quase 3 milhões de soldados na ativa. Minha opinião. Eu, Carlos, diante desse cenário internacional, já não creio que seja uma simples hipótese, a hipótese de uma terceira guerra mundial. Agora os alertas e avisos e informações têm vindo de políticos e observadores internacionais. E eles repetem e repetem, há uma possibilidade de uma guerra mundial. A demonização da Rússia está pior do que naquele tempo, na década de 60, quando havia a Guerra Fria, quando a Rússia era a União Soviética. Ô Carlos, e qual seria a consequência dessa guerra? Boa pergunta. Difícil imaginar. Não existe precedentes, não existe na história da humanidade uma guerra com armas nucleares tão poderosas. Minha hipótese, talvez a extinção de 90% da raça humana. Talvez. Alguém me disse certa vez, esses governos não são burros, eles vão morrer juntos com a guerra. Será? Minha hipótese, os poderosos já possuem os seus abrigos, os seus bunkers. Infelizmente, eles não pensam na população mundial. O que eles querem? Querem ver, depois de uma terceira guerra mundial, quem vai comandar a nova ordem internacional. E isso se sobrar alguém. Eis aí o cenário diante dos nossos olhos. Querer ver ou não é uma questão de escolha. Eu, pelo menos, não vou seguir o caminho do senhor hater. Eu não quero saber na última hora. Do mesmo modo que eu não quero ser o último a saber que um asteroide está vindo em direção ao nosso planeta. Nós, eu, você, devemos refletir sobre isso. Mas ainda há esperança. E sempre será em nome da esperança que eu renovo aqui o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, um like, compartilha com teus amigos. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar, ok? Beijão e até o próximo vídeo.